Muito bem, então até agora a gente aprendeu alguns comandos básicos, né? Alguns atributos básicos aqui de estilização de conteúdo. E a gente vai parar neles por enquanto e vai aprender a entender como a gente está acessando esses elementos. Eu não tenho ideia se você já pegou, se já foi o suficiente para você ter pegado a ideia de como que nós estamos conseguindo acessar esses elementos. Então eu vou dar falar um pouco mais sobre isso, tá? Para ver, para que então eu acredito que depois disso você vai ser, acho que a maioria das pessoas vão ser capaz de entender o que eu estou fazendo aqui. Caso você mesmo assim ainda não tenha entendido, tente voltar às videoaulas, tá? Dá uma revida, dá uma praticada, dá uma revisada. Se você tiver com alguma dúvida, sim, mesmo assim, entre no nosso fórum, pergunte, não tenha medo, vá lá e pergunte, me manda um e-mail, fala o que não ficou claro para você, tá bom? Porque o nosso foco é fazer você realmente aprender. É porque o CSS aqui realmente ele para quem não tem noção, ele fica meio assim disperso. Você acaba nem acreditando como é que ele está acessando aquele elemento. Mas é natural também, tá bom? Então, caso você, e se ficar uma duvidazinha, isso é normal. Pode ir para frente e pouco a pouco ela vai sanando. E qualquer coisa você pode estar perguntando lá no nosso fórum, sem medo, criando um tópico lá. Tá bom? Que a gente vai tentar responder o mais rápido possível, da melhor forma. Ok, então a gente vai parar nesses atributos básicos aqui para a gente entender o que é esses acessos aqui, tá? Porque tem muito mais coisa para a gente aprender, né? Tal como efeito em cascata, né? Acesso em cascata. Então a gente vai ter que aprender a acessar nossos elementos primeiro, para depois a gente aplicar mais e mais atributos, que a gente vai ver muitos atributos ainda. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar agora e criar uma nova aula chamada aula 4. Vamos criar a aula 4 aí. Acessando elementos. Então vamos mudar aqui os elementos. Vamos criar olha só, vamos criar uma div. Vamos criar uma UL. O L refere ao que? A menu, né? Menu. Então, menu 1, menu 2, menu 3. E aí vamos criar outro menu 2, outro menu 3. Vamos executar, vamos primeiro apagar esse CSS, né? Então perceba que são dois menus comuns, você já conhece eles, né? Do HTML. Então vamos fazer uma estilização básica nele aqui, vamos pintar esses elementos de azul, por exemplo, todos esses elementos. Então se a gente quisesse pintar todos essas palavras menu aqui de azul, qual seria a melhor forma para a gente fazer? Porque existem várias formas. Então, já que a gente quer acessar vários elementos aí genéricos que são os LIs e pintar todos eles de azul, a maneira mais lógica seria acessar LI, né? E dar um color blue. Isso aqui seria a maneira mais lógica, mas não a única. Tem que ter em mente isso. Olha só, assim já pinta tudo de azul. Mas eu poderia, por exemplo, também fazer de uma forma muito mais difícil o que? Dar a classe. Olha só, dá uma classe para cada um chamada de menu, por exemplo. Aí eu poderia colocar aqui em todos
a classe menu, olha só. Vou colocar só nesses três aqui, só para dar um exemplo. E aí, eu, depois de colocar em todas a classe menu, eu acessaria a classe menu e pintaria da cor que eu quisesse, né? No caso, agora verde, green. Vamos atualizar isso aqui. E olha só, aí no caso eu tivesse colocado a classe, né? A classe menu em todos, ficaria todos verdes. Mas você vê que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil aqui eu acessar todas as LIs e pintar tudo de verde, muito mais fácil. Só que começa a surgir dúvidas, pessoal, né? Que, por exemplo, dependendo da condição, deixa eu apagar isso aqui. Esse aqui é o exemplo 1, agora vamos para a aula 4.1, acessando elementos, que a gente vai começar a evoluir. E se eu quisesse pintar apenas esse menu aqui de verde e esse aqui eu quisesse pintar de azul, como que eu faria? Já uma vez que LI pinta tudo de verde, então ele não vai servir. Aí a gente poderia fazer o que a gente acabou de fazer, né? Dar uma classe aqui, menu, para cá. No caso eu queria pintar todos esses de verde e esse aqui de azul. Aí o que eu faria? Eu ia falar que todas as LIs vão ser pintadas de azul. Aí vamos executar, né? É outra página já. Olha só. Aí pintou todos de azul e agora eu vou dizer que todos os menus vão ser pintados de verde. Então todos os menus são pintados de verde. Aí fica assim, ó. Resolve o problema. Ok? Como vocês lembram-se, né? Class é mãe do elemento. Ou seja, ela manda no elemento. Ela é mais forte. E a class pode ser repetida em quantos elementos eu quiser. Beleza, mas existe uma forma que é mais efetiva do que essa, que você ainda não conhece, que eu vou te mostrar. Porque é o seguinte, tem uma coisa que se chama efeito cascata, que é o que? Imagine que essas tags, como você já sabe, essas tags estão uma dentro da outra, uma é filha da outra. Então é como se fosse uma casa com portas, né, indentadas. Ou seja, quando eu entro na div, eu tenho duas portas, ou seja, eu tenho duas ULs para entrar. Eu entrei nessa UL, aí tem mais 3 LIs para entrar. Se eu entrasse nessa, eu teria outras 3 LIs. É como se fossem portas que vão cada vez ficando mais fechadas. Então assim, ao invés de criar 3 classes aqui dizendo menu, eu poderia fazer de uma forma mais fácil, que seria o quê? Eu vou antes fazer outra coisa. Antes disso, eu vou fazer outra coisa para que você possa ter uma noção. Olha só, eu acessar LI e dizer que a cor dela é vermelho, por exemplo. Olha só, é a mesma coisa que eu acessar div ul li. É a mesma coisa, pessoal. Olha só, div ul li. Não sei se você consegue entender, mas olha só, é o seguinte, div é mãe de ul, que é mãe de li, que chega no elemento menu. E assim, tanto para esse, como para esse, como para esse, como para esse também, e assim por diante. Olha só que coisa louca. E aí você separa um elemento do outro por espaço. Olha só, vai funcionar do mesmo jeito. Funcionou a mesma coisa. Aí nós vamos para a aula 4.2, que eu quero que você tenha tudo isso aí guardado para quando você precisar olhar. Então, pessoal, olha só que coisa legal. Aí eu pintei todos de verde. Aí no caso eu vou pintar todos de verde, não, de vermelho. Agora eu vou pintar de verde. Aí eu vou executar, né? Já é outro arquivo.
Aí tá todo mundo pintado de verde. Aí no caso eu quero pintar esse de baixo aqui de azul. Aí eu vou criar uma classe aqui chamada azul. Aí olha o que vai acontecer, pessoal. Eu vou dizer que onde azul tiver filho LI, é para pintar de azul. Olha só, eu estou procurando dentro de azul, quem é azul? A LU, a UL. Ou seja, está procurando a UL e dentro da UL está procurando LI. Achou LI? Achou 3, olha só. Vai pintar tudo de azul. Vamos ver? Olha, só para isso. Que coisa interessante, né? Muito bom isso aqui, pessoal. Então perceba que realmente é uma coisa extraordinária. Isso aqui já te faz já te faz pensar em muitos outros horizontes, né? E aí, continua. Por exemplo, se você quisesse pintar o do meio aqui de amarelo, aí o que faria? Aí você faria, no caso aqui, né? Aí como é um só, você faria. A forma mais simples seria criar uma classe amarelo, por exemplo. Mas só criar essa classe amarela não resolve, né? A gente vai vir aqui, criar a classe amarelo e dizer que a cor dela é igual yellow. Não se preocupe que existem muitas outras cores. Isso aqui é só as cores básicas que a gente está trabalhando para estudar a lógica, tá? Olha só, eu tive algum erro, né? Não funcionou. Aí outra coisa que agora vocês vão ter que ter em mente, que é muito, mas muito, que agora começa a esquentar a cabeça. Olha só, seguindo a hierarquia do HTML, a UL ela é mãe de LI, né? No caso aqui a UL é azul, azul LI. Então a mãe está dizendo para LI filha ficar azul, né? Bem aqui. Então a filha, mesmo sendo uma classe, ela não pode dizer que ela quer ser amarela, porque a mãe dela, o L, disse que ela tem que ser azul. Então assim, por mais que essa aqui seja uma classe e essa aqui também seja, essa aqui, como está numa tag mãe, ela manda mais do que essa. Aí mesmo eu colocando aqui cor amarelo, não recebe cor amarelo mais, porque a tag azul que a mãe está mandando ser azul. Olha que coisa louca. Então aí você fala, mas e aí, quer dizer que eu não consigo mais pintar de amarelo? Aí você consegue, sim. Você consegue de várias formas. A primeira forma que eu vou te mostrar aqui, para que você não esquente muita cabeça, é você colocar assim, ó, exclamação importante. Isso aqui vai dizer para a tag mãe dela que isso aqui que ela está fazendo, por mais que ela seja filha, é importante, então que ela deve aceitar. Aí ela aceita, tá vendo? Essa aqui é uma das formas. Existem várias formas, pessoal. A gente vai ver no futuro, pouco a pouco, para que a sua cabeça não se confunda, tá? Então, beleza. Por enquanto, o exemplo de menu tá bom esse. Vamos fazer agora o 4.3. Né? Então vamos lá fazer o 4.3. 4.3 a gente vai trabalhar com o seguinte: trabalhar com parágrafo. Olha só, conteúdo do parágrafo. Aí a gente tem conteúdo do parágrafo, conteúdo do parágrafo 2. Executa isso aqui, você já sabe qual vai ser a resposta, né? Documento de texto simples. Aí a gente vai querer pegar e pintar o primeiro de vermelho. Se a gente vier aqui acessar pelo nome, o que vai acontecer? Vai pintar os dois. Então não é o que a gente quer. Então se a gente quiser acessar só um, a gente vai ter que criar
no caso aqui uma classe, né? Cor vermelho, pode ser o nome que você quiser. Aí você pergunta assim, mas não poderia criar um ID, professor? Aí eu digo, pode criar um ID, mas eu recomendo você sempre criar a classe. Criar ID só quando você quiser acessar um elemento muito específico, né? Geralmente use classe mesmo, que é bem tranquilo, que você pode repetir e tal. Olha só, e aí a gente resolveu o problema, né? Legal. Então a gente conseguiu pintar só o primeiro e deixar a segunda sem pintar. Aí no caso, o que acontece? Se a gente pegasse aqui e dissesse que P, por exemplo, aqui cola é igual green, você adivinha o que vai acontecer? Tenta adivinhar o que vai acontecer aí. Pausa o vídeo e tenta pensar o que vai acontecer, sem testar. Bom, já pensou? Pois é, a resposta é a seguinte. Ele vai pintar todos os peixes de verde e depois cor V, o que tiver a classe cor V vai pintar de vermelho, ou seja, vai ficar um verde e um vermelho. Olha só, fica um verde e um vermelho. Então isso é o tipo de coisa que eu preciso que você grave na mente. Você tem que pegar isso, porque isso aqui é importantíssimo para você poder gravar, né? Outra coisa, outro detalhe, por exemplo, cor vermelho, no caso aqui, cor V, está dentro do body. Então se eu acessasse body cor V, é a mesma coisa, olha só, é a mesma coisinha, funciona do mesmo jeito. Por quê? Porque está dentro de body. Eu não preciso especificar que ele está dentro de body, mas ele está dentro de body sim. Ok? Então, o que é isso? Isso é cascata, isso é especificação. Depende do nível de necessidade que você tem. Por exemplo, vamos criar o (4.4) vai ser o último exemplo de hoje. Amanhã a gente vai continuar. Que é assim. A gente tem esses dois parágrafos, ok? Só que um parágrafo vai estar dentro de uma div, uma classe não, uma div normal, uma div comum. Agora você está começando a sentir a importância da div, viu? A div serve para separar as seções de elementos. Então olha só, tem dois parágrafos comuns, né? Mas um está dentro da div. Se eu acessar o parágrafo, pintar ele de marrom, no caso aqui é outro elemento, né? É esse aqui. Então eu pinto os dois de marrom tranquilo, sem maior necessidade. Agora sim, eu pintei todos de marrom, beleza. Porque, por exemplo, eu vou ter aqui mais outros, né? Parágrafo 1.1. Imagina que aqui teria 1000 parágrafos, né? E teria um ou 2 ou 10 aqui dentro do parágrafo 2. De qualquer forma, vai ficar tudo marrom. Olha só. Só que eu quero que o parágrafo que está dentro da div fique rosa. E aí, como é que faz? Aí você poderia fazer diversas formas, né? Você poderia pegar e dar uma classe para ele, né? Mas imagine que aqui dentro tivesse 100, aí você ia colocar uma classe para cada um, já ia ficar uma coisa meio chata, né? Aí você poderia então falar, já que a div vai ser uma, coloca uma classe na div. Exatamente, pode colocar uma classe na div, como rosa. Isso não é o suficiente ainda, né, pessoal? Não resolve nada. Aí você vai fazer o quê? Acessar a classe rosa e dizer que quem estiver dentro dela vai ter a cor pink, que é de rosa. Olha só, ainda não resolve. Por que não resolve? Porque
porque você tem que acessar o P dentro de rosa. Agora sim, né? Agora sim, ela pintou de rosa. Só que, por exemplo, nesse exemplo, você usar até a classe rosa resolve o problema. Porém, você poderia fazer até mesmo sem usar a classe rosa. Por quê? Porque a única div aqui é a que contém P. Então, você também poderia muito bem acessar div P. Ou seja, a única div que tem é essa com um P dentro, que é o P que a gente quer pintar de rosa. Então, no final, seria também a mesma coisa. Então, dependendo das tags que você tiver dentro, você não precisa nem criar uma classe. Você já pode acessar pelo próprio nome, porque ela é única no documento. Ok? Então, por hoje, é isso que a gente vai testar, né? A gente vai treinar. E na próxima a gente continua falando mais sobre os elementos.